Olá, como vai? Seja bem-vindo ao MP na Web. Hoje eu converso com os promotores de justiça que atuam no júri. Em Campo Grande, a doutora Lívia Carla Bariani, e em Dourados, o promotor de justiça Luiz Eduardo de Souza Santana Pinheiro, e o promotor de justiça que atua na área da violência doméstica, também em Campo Grande, Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha. Olá, doutores, que prazer conversar com vocês, tudo bem? Doutora Lívia, doutor Alexandre, doutor Luiz, como vão todos? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Ótimo, é um prazer estar aqui. O prazer é meu de poder conversar. É a primeira vez que nós fazemos um programa com um grupo. Geralmente eu faço apenas com uma pessoa, mas dessa vez a gente resolveu fazer com um grupo de promotores. Eu acho até que a conversa fica mais quente, já que a gente está passando por uma onda de frio grande no estado, né? Vamos dar uma aquecida aí na conversa com um grupo de pessoas para falar. Principalmente, qual que é o nosso objetivo? É colocar o foco no gênero feminino, falar sobre a mulher, sobre o trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo em relação ao gênero feminino, em relação à mulher, aos seus direitos e também aos seus deveres, né, doutores? Sim, isso aí é bem importante que a gente possa divulgar cada vez mais o trabalho do Ministério Público, né? Nós já tínhamos feito uma entrevista antes e eu falava com a Valéria, meninos, da imensidão dos trabalhos que o Ministério Público tem em relação à proteção contra a mulher, né? O Ministério Público tem a questão da violência doméstica, tem um amparo à mulher por meio das equipes multidisciplinares. O Ministério Público também promove a acusação nos casos de violência doméstica quando existe crime. No caso do feminicídio, nós levamos isso a julgamento, nós podemos acompanhar essa vítima em plenário, em audiências. Então, o trabalho do MP é gigantesco, é uma proteção quase que plena a todos os direitos que as mulheres têm aí, para que a gente possa abranger de várias formas. A instituição do Ministério Público abraça a mulher, sim, nesse quesito da violência doméstica. Não sei o que e nessa conversa com a doutora Lívia, eu aprendi que o feminicídio é uma qualificadora, não é uma lei. Viu, doutora? Levei para casa o ensinamento. Porque nós, leigos, falamos da lei do feminicídio, né? A gente sempre usa esse termo, mas entre vocês que são pessoas técnicas, que são pessoas que trabalham com o assunto, sabem bem que é uma qualificadora e não uma lei. Mas eu queria entender um pouquinho também sobre violência doméstica, porque o que eu também aprendi nessa entrevista que a gente fez, eu e a doutora Lívia, é que são dois assuntos que não se complementam, ou se complementam lá na frente, mas são dois assuntos diferenciados, não é isso, doutor Saldanha? A violência doméstica que nós estamos aqui todo dia fazendo as audiências aqui no fórum, muitos acaba por confundir. Mas você faz as medidas protetivas? Não, aqui na capital as medidas protetivas ficam por conta da Casa da Mulher Brasileira, com a colega Clarissa, e nós aqui estamos combatendo basicamente, processando criminalmente, são a violência praticada, a violência física, são as lesões corporais, as vias de fato, as queixas crimes que nós temos lá, injúria, calúnia, difamação. E aí a pergunta que fica, qual que é a ligação aí com o feminicídio? Na verdade, se nós não combatermos esses pequenos crimes, entre aspas, né, em relação ao feminicídio, eu diria pequenos, nós acabamos numa escalada maior e chegando ao feminicídio. O que as pessoas não percebem é isso, que existe uma diferença entre o crime que ocorre contra as mulheres, que é uma escalada. O cara está casado, primeiro vem um xingamento, depois vem um empurrão, depois vem algo mais grave, até que um dia isso aí escala para um feminicídio. É diferente daquela violência gratuita. Você está caminhando lá no Parque dos Poderes e vem um carro, sequestra a menina, rouba seu tênis, rouba seu celular. Isso aí já vem com uma violência gratuita e de forma tremenda, né? Violenta. Enquanto que a mulher, ela poderia observar se aquele companheiro dela, desde o namoro, se ele tem uma tendência para ser violento, se ele tem uma tendência para não saber conversar, né? E não se meter num relacionamento tóxico. Por aí que eu vejo o liame entre essa violência que a gente combate aqui e o feminicídio.
É a própria mulher entender ali os limites, né, doutor? É saber, bom, até aqui tudo bem, mas a partir daqui já começou a me incomodar e eu já tenho que ficar em alerta. Exatamente. É um relacionamento tóxico, né? E muitas vezes elas estão no ciclo da violência e não conseguem sair desse ciclo da violência. Entendeu? Está 5 anos, 10 anos, 15 anos vivendo um relacionamento tóxico. E não toma providências, não vai numa delegacia, não vai fazer um boletim de ocorrência, não vai pedir uma medida protetiva. E nessa omissão dessa pessoa, dessa vítima, essa mulher, ela pode vir a sofrer um feminicídio. Doutor Luiz Eduardo, o senhor está em Dourados. Obrigado por participar com a gente aqui, participar dessa conversa. É a primeira vez que nós conversamos em relação a esse assunto. Tem algum diferencial quando você muda o município, muda o estado? Tem alguma diferença quando se fala em violência contra a mulher ou feminicídio? Valéria, uma característica do feminicídio, a violência doméstica em si, é que ela é bem democrática. Atinge todas as classes sociais, as crenças, as idades, de maneira que seja na capital ou mesmo no interior, e aqui em Dourados há uma particularidade diante da grande população indígena. É um fenômeno que, infelizmente, ocorre com muita frequência. E até o ponto de chegar numa atuação minha aqui em Dourados, como promotor de justiça da área do Tribunal do Júri, ou a doutora Lívia na capital, no combate aos feminicídios consumados e tentados, é porque houve uma sequência de atos violentos pelo agressor. A própria vítima muitas vezes deixa de procurar o socorro estatal, o socorro das suas famílias, ela entra num ciclo de violência, porque é aquela fase. Bom, primeiro há uma discussão banal, essa discussão acaba tendo uma maior gravidade, aí são bobagens, como conversar com uma outra pessoa, como controle de televisão, como chegar um pouquinho mais tarde de casa, bebidas, e uma situação que é lamentável, que nós constatamos nos últimos tempos, é que o isolamento social tem revelado esse comportamento agressivo desses homens no contexto de violência doméstica, ou seja, aonde as mulheres deveriam estar mais protegidas, que são os seus lares, eles têm agredido, as estatísticas demonstram isso, e isso desemboca nos processos judiciais, né, nas varas de violência doméstica, e, lamentavelmente, nos crimes de morte, nos feminicídios consumados e nos feminicídios tentados. Quando chega no júri, onde há a morte da mulher simplesmente pela condição de mulher, pelo contexto de violência doméstica, por menosprezo e discriminação, nada mais pode ser feito. Então, a função do Ministério Público é atuar com firmeza na punição desses autores de crimes gravíssimos que afrontam a sociedade, e é nosso dever a transmissão dessa mensagem nos julgamentos. Doutora Lívia, a gente justamente conversou sobre isso e falamos também um pouquinho a respeito da pandemia, né? Essa pandemia, é claro que nós vivemos um momento muito singular, um momento que não chegava ao nosso conhecimento de como é que seria, mas nós vivemos um momento que a gente tem que ficar dentro de casa. E como o próprio doutor Luiz disse, ficar dentro de casa pode ser um grande risco para essa mulher. E aí acaba chegando aí, no júri, né, doutora? Sim, porque ela fica mais vulnerável, né, dentro de casa. E o que a gente tem visto, né, o que a gente comentava também, nos feminicídios, como chega para nós aqui no júri já tentativa ou feminicídio consumado, o que a gente vê em muitos dos casos, né, até lá no nosso dossiê feminicídio, é que mais de 60% não tem outras medidas, né, já registradas, ou não tem boletins de ocorrência registrados.
Então, a gente tem que fazer um trabalho muito importante, que é buscar essa vítima, né? Quem era essa vítima, que tipo de violência realmente ela sofria, mesmo que não haja registros, né? Porque muito, como o Saldanha falou, muitas não registram o boletim de ocorrência, né? E nós temos hoje, né? A gente faz campanhas, nós mesmos acabamos de fazer uma campanha agora no 1º de junho, que é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio aqui no estado. O MP fez a campanha, nós temos os cartazes, nós vamos distribuir os cartazes agora também nos restaurantes para que sejam afixados nos banheiros femininos sobre essa questão da violência. E eu vejo que a gente, todos nós temos que, na verdade, empoderar mais essa mulher, mas no sentido de ela ter essa capacidade de denunciar, essa capacidade de poder sair dessa violência. O que, falando, parece fácil, né? Mas não é. Uma mulher que vive numa violência, depende daquele homem, tem os filhos, e muitas vezes a própria dependência emocional, acredito que os meninos vão concordar comigo, que às vezes é muito maior do que qualquer outro tipo de dependência. Então, deixar aquele homem, o que vai ser da minha vida? Então, a gente tem que criar todos os mecanismos e nos atendimentos no Ministério Público, seja nas próprias unidades de saúde, nas unidades de atendimento de assistência social. Nós temos que criar essa cultura, que por mais que, olha, a Lei Maria da Penha, o Saldanha sabe a idade já, mas já faz um bom tempo, né? Ainda não se criou essa cultura de proteção integral da mulher, né? Que quando ela chega com essa situação, ela tem que ser abraçada, encaminhada para um local mais correto, né? Então, a gente ainda acho que vai levar um tempinho para isso. E você está falando de cultura, eu estava aqui exatamente pensando isso, porque a mulher, o que a mulher é ensinada? A ter uma família, a ter filhos, montar a sua casa, aquela vidinha que toda mulher é ensinada pelo pai e pela mãe, né? É uma questão cultural. E aí, quando ela está nesse ambiente, doutor Saldanha, não sei se o senhor concorda comigo, quando ela está nesse ambiente, é muito difícil para ela gritar e dizer, deu tudo errado. Não era a pessoa que eu sonhei, que eu idealizei, não era o príncipe encantado, não é o pai que eu sonhei para os meus filhos. Quando eu vi a Lívia falar sobre isso, eu me recordo, várias palestras que eu fiz nas escolas, as pessoas perguntavam qual que era o motivo porque a mulher não consegue denunciar. Nós fomos pesquisar. Primeiro, o medo das ameaças. Realmente, o pai costuma ameaçar os filhos, de matar os filhos, de matar a mulher, se ela for na delegacia. Esse é um ponto. Vergonha de expor a situação. Ela, muitas vezes, apanha todo dia lá no condomínio dela, mas ela tem vergonha de ir na delegacia, de se expor. Não tem motivo por que ter vergonha. Todo mundo já sabe lá no condomínio que ela apanha, né? Esperança na mudança de comportamento. Ela acha que ele vai mudar. Ele promete que ele vai. Quando está no ciclo, tá lá aquela parte lá da lua de mel, né? Tá tudo bem, bacana. Aí depois começa a panelinha de pressão começa a querer explodir, né? No ciclo. E aí chega uma hora que explode. Ele dá um soco, dá um empurrão, e aí ele vem e pede, pelo amor de Deus, para não denunciar. E ela, mais uma vez, acha que ele vai mudar o comportamento e começa tudo de novo. E aí acontece de novo a agressão e assim vai o ciclo. Tem gente que está mais de 5 anos vivendo assim, 10 anos vivendo assim, né? E ainda passa uma vida assim, né? Temos ainda a ausência de apoio familiar. Quantas vezes lá nas audiências nós perguntamos, mas você nunca denunciou? Minha mãe, eu já falei para minha mãe falou que era normal, que ela apanhava também do meu pai. Então, desde muito tempo, isso aí é presente na família dessa pessoa. A dependência emocional também. Muitos sabem que a vítima ela está numa dependência emocional como se fosse a síndrome de Estocolmo. Ela não consegue sair dessa dependência, né? Dessa dependência emocional. Sente-se culpados ou responsável pela situação. Várias vezes eu falei nessa palestra, gente, se tem alguém que se sente culpado, vai lá e pede desculpa, mas você não pode apanhar e achar que você merecia apanhar por aquela situação. Não basta você achar que você é culpado. Peça perdão, vai conversar, mas não entre numa dessas, né? E ainda a dificuldade financeira, que a Lívia falou, muitos não têm condição mesmo de sair, se talvez fosse o momento do Estado, o Estado, quando eu falo, não é o Estado do Mato Grosso do Sul, o Estado Federal tem um programa aí de apoio, de emprego para essas pessoas, para que ela tenha forças e coragem de sair de um relacionamento, mas que ela tenha um emprego, uma coisa
que possa garantir a sua subsistência, né? E eu anotei ainda aqui o rebaixamento da autoestima. Elas ficam com a autoestima lá embaixo se ela for na delegacia de polícia. Então, esses são mais fácil, né? É mais fácil deixá-la com a autoestima embaixo. Doutor Luiz, e o senhor ainda tem uma singularidade que são as mulheres indígenas, né? Que Sim. Também é uma cultura diferente, envolve outros processos sociais diferenciados, né? Sim. Hoje nós estamos falando de feminicídio. Foi uma lei foi instituída no Brasil em 2015, a Lei 3.104, que estabeleceu a qualificadora do feminicídio no contexto de violência doméstica, por conta de menosprezo ou discriminação e da condição de mulher. Mas para chegar a esse ponto, Valéria, houve uma sucessão de eventos, de acontecimentos tristes, até o legislador alterar o Código Penal e para que possamos discutir sobre essa espécie específica de delitos. E muito das estatísticas que nós nos deparamos, desses tristes e alarmantes dados, são decorrentes dessa cultura de determinados segmentos. Nas aldeias indígenas, e fala-se isso com mais aceitação, infelizmente, isso depende também de um processo de transformação e de mudança, de esclarecimento, de atuação dos órgãos estatais. As comunidades acreditam que o macho, o marido, eles pode ser o possuidor da vontade da mulher e as suas vontades devem prevalecer. O processo de transformação ele é mais lento, mas isso não significa dizer que o feminicídio não ocorre em outras camadas sociais. E nós nos deparamos aqui na cidade de Dourados, onde há bastante indígenas, em que o feminicídio e a violência doméstica é muito comum. Com muita frequência, eu participo de julgamentos de feminicídios em que simplesmente o matador, e só pelo fato, a violência por si só, ela já é um fracasso. Reafirma o homem nessa condição como um ser desprezível, porque ele compreende que a mulher é um objeto, uma coisa, e alguns têm essa convicção enraizada em si. E nós precisamos trabalhar na nossa atuação na instrução processual, porque na instrução não deixa de ser uma exposição para os familiares, para a própria vítima de violência doméstica, expor a intimidade, o que aconteceu no dia a dia. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, para que os processos sejam instruídos adequadamente e, ao mesmo tempo, que o Ministério Público consiga transmitir a mensagem dos novos tempos. Hoje, isso não é mais admissível. Temos instituições que o protegem, a mulher é um sujeito de direitos e deve ser respeitadas, seja na comunidade indígena, nas classes sociais mais baixas, como em todos os segmentos, porque é o tipo de violência que é inaceitável. E o Ministério Público está atento a isso, né? Nós temos aí coordenadorias, temos aí núcleos do Ministério Público que vem desenvolvendo campanhas e vem desenvolvendo também, como o doutor Saldanha mesmo disse, palestras nas escolas, tentado chegar até essas pessoas, levar essa informação. Os senhores acham que informação seria a grande chave para dar uma mexida nessa máquina aí? Acho que o Alexandre pode falar melhor. Olha, o NEVID aí, que eu fui designado pelo nosso estimado procurador, doutor Alexandre, eu estou apenas 30 dias, mas o NEVID ele serve basicamente... O que é o NEVID, doutor? Só explica para a gente um pouquinho. É o Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica, né, e basicamente apoiar as políticas públicas voltadas a enfrentar essa violência doméstica. Todas essas campanhas que o Ministério Público esteve envolvido, feminicídio,
sempre o NEVID também está envolvido, né? E lá o procurador de justiça, o Dr. Francisco Neves, que sempre esteve à frente disso. Até então estava a nossa colega Ellen, eu estou há menos de 30 dias e espero, né, corresponder às expectativas. Com relação à informação, eu já acreditava nisso, antes mesmo de estar no NEVID, eu ia nas escolas fazer palestra, porque eu acredito sim que a informação é tudo. E verificando essas pessoas que são ouvidas, os filhos das mulheres agredidas, a maioria nunca sabia direito explicar que tipo de violência, acreditava, por exemplo, teve uma lá que falou, não, bateu, seu pai bateu na sua mãe? Eu falei, não bateu, mas todo mundo falou que bateu. Eu falei, não, doutor, bateu normal. Eu falei, mas como bateu normal? Não, bateu sem tirar sangue. Isso é normal. Eu falei, não é normal, você tá louco? Não existe isso. Então, a gente tem que informar, falar para eles que isso é errado, porque se eles aprendem errado desde pequeno, podemos nós frequentar essas escolas públicas e tentar mudar um pouco a cabeça dessas crianças. Formavam-se filas nessas escolas públicas para conversar comigo e era tudo problema particular. Doutor, quando que meu pai tira a tornozeleira? Doutor, o senhor acha que vão soltar meu pai? Então, assim, nas escolas públicas que está o maior problema. A gente tem que visitar mais e tentar informar essas crianças, tá? É o que eu acredito nessa informação aí. Porque é o exemplo, né? A gente tem também dados, né? De que, igual ele disse, quando tem a violência dentro de casa, grandes chances desse homem se tornar um agressor e dessa mulher acabar se envolvendo com uma pessoa dessas mesmas situações, né? Uma pessoa que irá agredi-la porque a convivência dela é a mesma. Então, aquilo que o Jordão falou, é normal, não bateu e não tirou sangue. Porque bater e não tirar sangue é o normal. É uma coisa mais grave, nossa, se quebrar uma perna, né? Se tirar um sangue. Mas veja, é uma realidade que não é o normal. E o Alexandre está certo, nós temos a obrigação, como membros do Ministério Público, de repassar que isso não é o normal. E que quando acontece o anormal, a gente tem que tomar providências, quer registrar um boletim de ocorrência, quer procurar ajuda, né? Doutora, você como coordenadora do NOJURE também tem se preocupado com a comunicação, né? Sim, a gente fez essa campanha, agora nós vamos partir para essa daí dos bares e restaurantes. A gente tem que informar de várias formas, né? Nós fizemos uma bem interessante e como a gente tem divulgado, a gente tem trabalhado muito junto no NOJURE, né, em relação ao feminicídio, com o NEVID, porque os dois assuntos se complementam, né? Sim, são entrelaçados. Não adianta eu querer falar sobre violência doméstica, senão eu nem faço audiência de violência doméstica, ou eles falarem de feminicídios quando eles não fazem um plenário. Mas os assuntos estão muito próximos. Então, essa prevenção é muito importante que a gente esteja junto. Não sei se vocês já viram nos ônibus, né? Nós fizemos... Tem pouco tempo que tem a questão da Casa da Mulher, então a gente vem sempre lembrando as pessoas de onde denunciar, como denunciar, que não tenha medo, que possam sair dessas estatísticas e não sejam mais uma vítima. Então, só uma curiosidade, quando se faz uma campanha grande como essa dos ônibus, por exemplo, que ficou ali do lado de fora, atrás dos ônibus, né, que a gente chama de bus door, um outdoor atrás do ônibus, você sente que tem um reflexo grande? Chega até vocês mais casos ou as pessoas denunciam mais? Quer responder, Saldanha? Não teria como afirmar, eu não teria uma metodologia de controle, só se nós perguntássemos a cada BO, como é que você ficou sabendo do Ministério Público, como é que você ficou sabendo que deveria vir aqui? Nós não temos esse tipo de feedback, né? Entendi. Mas com certeza muita gente ouviu na televisão ou já viu em alguma campanha. Mas esse feedback que você me perguntou, nós não temos. Em Dourados, doutor, também são trabalhadas essas campanhas, até porque a partir do momento que vem da capital, também serve aí para o interior do estado, né? E Dourados, que é uma cidade tão importante dentro do estado, acaba refletindo essas campanhas, né? Sim, a partir do momento que é lançada uma campanha a nível institucional, sua divulgação é replicada em outras cidades, em outros veículos, e chega tanto aqui em Dourados, como nas demais cidades, porque o objetivo é chegar até os destinatários, a população. E é até importante que se diga que são várias frentes de atuação, não só as campanhas pelo Ministério Público,
como também por parte de outros órgãos estatais que estão imbuídos nessa tarefa de combate à violência doméstica e ao feminicídio, porque é uma mudança, é uma transformação cultural, mudança de paradigmas, conscientização pública, e isso deve ser trabalhado de várias formas. Tudo que nós não queremos é que cheguem até os processos judiciais para o promotor de justiça da vara de violência doméstica já tão assoberbada. Campo Grande tem varas específicas, são 2 ou 3 varas de violência domésticas, e Dourados também tem uma vara especializada com muito trabalho e com muita frequência também fazemos julgamentos de feminicídios. Quando chega na parte da atuação do promotor de justiça, do tribunal do júri, é quando nada pode mais ser feito. Todo aquele ciclo que poderia ser interrompido, e como disse o colega Saldanha, primeiro é uma briga, depois vem um pedido de perdão, aí uma mudança momentânea de comportamento, e a vítima até ela acredita que não vai acontecer. Quando menos espera, o comportamento que em algum momento foi paralisado, foi reprimido, foi interrompido, ele volta com muita agressividade e violência, e isso gera esses alarmantes índices de agressividades, violências de todas as ordens, e, lamentavelmente, nas estatísticas de mortes. E é tudo isso que a gente visa evitar. Mas, além do Ministério Público, o Judiciário tem que ser firme nos entendimentos, acolhendo as pretensões que visa o propósito desse tipo de combate, as políticas públicas de Estado, a polícia tem que investigar de uma forma eficiente, e tanto nas campanhas de conscientização, nós também, como promotores do Tribunal do Júri, deveremos chegar aos destinatários, que são os jurados, a sociedade. Temos que entender a psicologia daquela sociedade, despir dos seus preconceitos, das suas crenças, das influências midiáticas, e fazer com que a mensagem ela chegue com clareza e a sociedade não admita mais e reprima com todas as forças esse tipo de conduta que tanto preocupa a sociedade. Doutor Saldanha, o senhor disse que o senhor chegou a 30 dias aí na vara da violência da mulher, né? E a gente... Não, na vara da violência eu estou há 4 anos, eu estou no NEVID há menos de 30 No NEVID, desculpa. A gente tem aí, aqui em Campo Grande, um grande exemplo, que é a Casa da Mulher, né? A Casa da Mulher é uma luz no fim do túnel para essa mulher que sofreu algum tipo de violência, né, doutor? Porque ali ela é muito bem atendida, ali ela se sente segura. Concorda comigo? Com certeza. É a doutora Clarissa que está lá atendendo essas medidas protetivas, tem um trabalho excepcional e volumoso. E temos lá psicólogos também, temos a Defensoria Pública, nós temos o Poder Judiciário, os delegados, a Polícia Civil, equipes multidisciplinares para ouvir essas mulheres que chegam lá logo após uma agressão. É muito importante a Casa da Mulher, pena que só tem na capital, né? E também tem cidade que é tão pequena que não comportaria, mas poderia ser regionalizado, talvez, né? Ou ter uma Casa da Mulher itinerante, né? Poderia ser uma ideia, né? Doutora Lívia, quando chega no júri, a gente sabe que já é fato consumado, né? Na maioria das vezes, quando chega até você, o fato já foi consumado. Eu te pergunto, esse homem, esse agressor, quando ele chega até aí, ele demonstra comportamento deixa eu tentar achar a palavra correta, não sei se arrependimento, mas assim, de uma empatia com essa mulher ou não, doutora? É que me preocupa muito esse homem, sabe? Eu fico pensando, será que esse agressor vai ser para sempre um agressor?
o que a gente vê, né, a gente até dos registros que a gente lê e tudo mais, o que a gente percebe é que ele é um agressor de mulher. O problema dele, ele não vai sair num bar e sair na porrada com outro cara. A questão dessa violência contra a mulher não é uma pessoa que ela seja violenta, que ela vai praticar outros crimes. A questão dele é com a mulher, a violência contra a mulher, o gênero feminino, a questão da possessividade, né? A mulher é a posse dele, e as coisas acontecem muitas vezes porque a mulher não quer mais, ou pela própria questão muitas vezes da fidelidade, né? Que se a mulher ela não quer mais, ou se ela quer ter um relacionamento com uma outra pessoa, isso gera quase que 90% das situações que chegam aí ao feminicídio. E esse homem, Valéria, ele chega lá no tribunal do júri, né? O Luiz, eu acho que vai concordar, ele sempre chega muito bem arrumado, né? E a maioria das vezes a culpa é da mulher, né? Ele fez tudo isso, ele perdeu a cabeça porque ela o xingou, porque ela o traiu, porque ela saiu da casa. Então, aquilo ele fez foi porque ela o provocou. E o que o Luiz disse é muito importante, né? Porque nós vamos falar para 7 pessoas, né? São jurados sorteados, às vezes mais mulheres, às vezes mais homens, mais novos, né, de mais idade, mas com uma cultura na cabeça ainda de que até hoje a gente não mudou muito a questão, né, do patriarcado, de que a mulher tem que sempre abaixar a cabeça para o homem, né? E de que a mulher é a culpada por isso, né? É como no estupro, né? Olha, estava com essa roupa curta por quê? Estava andando à noite por quê? Estava procurando acontecer alguma coisa. Então, no júri ainda a gente tem mais essa questão que nós temos que convencer uma sociedade de que aquele pensamento tem que ser mudado e de que aquela atitude daquele homem não é correta e por isso ele merece ser punido. Muitas das vezes, a mulher que está no ciclo, como disse o Saldanha, ela chega lá na tentativa, né, a sobrevivente, e ela muitas vezes desmente a versão. Ela fala, não, realmente, porque fui eu que acabei tirando ele do sério, ele é um excelente pai, sabe? Então, a gente tem 2 trabalhos ainda. Primeiro, de esclarecer todo o crime, esclarecer a violência doméstica e explicar para os jurados que aquela mulher está se comportando daquela forma porque ela ainda se encontra no ciclo de violência. Né? Então, quantas vezes a gente já viu aí na mídia a mulher que se levanta, abraça o réu, quer beijar o réu, diz que ama o réu, ali tudo no julgamento, né, Luiz? Ali, enquanto está acontecendo, na hora, os jurados vendo aquilo. Então, o nosso papel fundamental, por isso que a gente tem que trabalhar sempre junto quando a gente fala de feminicídio com a violência doméstica, para que nós tenhamos sempre muito bem claro o que é essa violência doméstica e qual é o ciclo que essa mulher está inserida, para que a sociedade entenda e que os jurados possam votar da maneira mais consciente possível. Eu vejo que esse é um papel muito importante nosso ali, que estamos ali frente a frente, falando ali para as pessoas que a gente tem que fazer. De convencimento, né? Convencimento. Duplo convencimento, né? Convencer que nós temos que mudar uma cultura e convencer que, em razão disso, aquele crime merece uma punição exemplar. Bom, doutores, eu acho que a gente conseguiu fazer aí pelo menos um breve apanhado do trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo. Abro a palavra para os senhores, se os senhores acharem que devam dizer mais alguma coisa. O Ministério Público tem atuado com firmeza nesse combate. Tanto que começa bem antes, né, com as políticas públicas, a atuação da violência doméstica, e vamos seguindo. Nosso desafio é abraçar a vítima, né, quando sobrevivente, seus familiares, o amparo e dizer, não basta dizer, justiça vai ser condenado. Temos que aperfeiçoar o sistema de proteção. Além disso, a gente tem que ter a consciência que passar para a sociedade. As mulheres e a sociedade como um todo precisam entender. As feridas curam, os ossos cicatrizam, o sangue seca,
Só que a autoestima, como disse o colega Saldanha, a autoestima, muitas vezes, ela nunca mais volta, porque sofreu essa violência continuada pela vida toda. Então, esse ciclo de violência doméstica é um crime de alma, que repercute para todos, não só a vítima em si, como para os seus familiares, e a gente tem que combater essa consciência coletiva de que pode ser normal, mas não é. Mas isso depende de uma atuação muito incisiva e temos que continuar sendo os porta-vozes dessa mensagem. E é o nosso desafio constante. E, acima de tudo, né, doutor Saldanha, é fazer com que essa mulher acredite na justiça e acredite que a justiça está aqui para ajudá-la, né, doutor? E não chegar no júri, né? Com certeza. Eu também acho que o desafio nosso da sociedade seria investir mais em crescimento do judiciário. Por exemplo, nós precisamos de mais uma vara na capital. Nós estamos tendo agora um mutirão em razão de que está assoberbadíssimo a pauta, quase um ano de julgamento, e a mulher não quer esperar 3 anos, né, para ver o julgamento do seu processo. Muitas já estão ficando caladas, não querem falar, já diz que não tem interesse nem a rolar testemunha lá, entendeu? Então, eu vejo também que, embora nós, do Ministério Público, tenhamos nos esforçado bastante, nós esperamos que tenha mais orçamento no momento certo e que acrescente mais uma vara na capital para ver se não demora tanto o julgamento de um processo. Isso incomoda todo mundo. Acho que incomoda celeridade, não só mas incomoda a vítima, principalmente. Né? Principalmente. Eu acho que isso também é um desafio que nós vamos ter aí pela frente, de investimento. Porque imagina só, essa vítima algumas vezes está com a pessoa dentro de casa. Exatamente. Né? Às vezes pode ser tarde demais. Às vezes pode ser tarde demais. E você não mostra a punição, não só a punição, né? Porque o que você vê das pessoas? Eu não vou nem fazer essa medida porque vai demorar, não vai dar em nada. A gente não pode mais escutar isso, a gente não pode escutar mais das pessoas que procurar a justiça não vai dar em nada. Né? Então, isso começa desde que o Luiz falou, de um atendimento bem feito, de um processo mais célere, de uma resposta da justiça para essa vítima, para que ela não fale mais isso. Não vai dar em nada, a justiça vai dar sim, a justiça vai dar o retorno a essa situação toda que é apresentada a ela. Igual o Luiz falou, nós temos também, não é um projeto nosso, mas é um projeto da doutora Renata, é o Acolhida, que vai fazer o atendimento iniciou com o atendimento dos familiares das vítimas de homicídio, para esse atendimento global, sabe? Do que elas precisarem, saúde, defensoria, várias instituições organizadas. Então, eu vejo isso. Temos que dar uma prioridade. O que o Saldanha falou é fantástico. Você esperar mais de 1 ano para falar sobre aquele dia que seu marido bateu no seu rosto, não dá esse concreto para ela de acreditar na justiça. Então, a gente precisa fazer um trabalho em conjunto, todas as instituições, para dar uma resposta melhor para essa vítima, sim. E a resposta é para ontem, né, doutora? Exato. Doutores, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês no MP na Web, que é um programa que a gente está justamente para isso, para informar as pessoas, para trazer para as pessoas aí o trabalho que o Ministério Público desenvolve, de que forma que as pessoas podem se utilizar dessa instituição tão bonita, tão grande, que está sempre à disposição do cidadão. Muito obrigado, fico muito feliz em participar dessa conversa com os senhores e cada dia aprender um pouquinho mais. Obrigada a você, obrigada, meninos, pela colaboração, que a gente se encontre mais vezes. Obrigado pelo convite, Valéria, Lívia. Um abraço aí, Luiz, tudo de bom para você aí. Obrigado pela oportunidade, sempre é muito bom revê-los, ainda que da forma virtual. E nós ficamos por aqui, cuidem-se vocês, cuidem-se todos, vamos usar máscaras, vamos ter distanciamento social e vamos entender um pouquinho mais quais são os nossos direitos e também quais são os nossos deveres. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem para falar mais a respeito de Ministério Público e suas ações. Tchau.